Meu nome é João Emanuel Ferreira Lopes, sou do 4º semestre de Odontologia da Universidade de Ibirapuera e vou estar falando de diagnóstico de lesão intraóssea por imagem. A tomografia computadorizada é um exame imagiológico bastante utilizado atualmente na clínica odontológica, abrangendo quase todas as áreas. As imagens figuram-se sem sobreposição e com riquezas de detalhes das estruturas que são pouco visíveis pelo método radiográfico convencional. A imagem 3D permite ao profissional uma maior visualização do caso e segurança no planejamento. Desde a década de 50, o tumor odontogênico queratocístico, anteriormente denominado queratocisto odontogênico pela Organização Mundial de Saúde, em 1992, desperta o interesse dos pesquisadores, já que há um comportamento biológico peculiar, por ser agressivo e possuir altas taxas de recidivas. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde classificou como tumor odontogênico queratocístico. O tumor odontogênico queratocístico corresponde de 10 a 12% dos cistos de desenvolvimento dos maxilares, sendo mais comum em indivíduos do gênero masculino, numa proporção de 1,5 homens para cada mulher. Há uma predileção pela região posterior de mandíbula e geralmente é assintomático. Em casos de lesões mais extensas, nota-se tumefação, drenagem ou dor associada. Com base nos achados radiográficos, tem-se como diagnóstico diferencial cisto dentígero, ameloblastoma, estágios iniciais do sistema odontogênico calcificante, tumor odontogênico adenomatoide e fibroma ameloblástico. Vários métodos de exames por imagem são utilizados na odontologia para diagnósticos de tumores, sendo a radiografia panorâmica utilizada com maior frequência quando comparada à tomografia computadorizada. Ambas consistem em instrumentos importantes que auxiliam na conclusão diagnóstica de lesões localizadas no complexo bucomaxilofacial. Ao se utilizar a radiografia panorâmica, torna-se possível evidenciar alterações ósseas em estágios iniciais, enquanto que a tomografia computadorizada torna-se um exame mais útil, por oferecer condições de analisar de forma nítida e precisa essas alterações, bem como planejamento e simulações cirúrgicas para analisar as estruturas anatômicas internas com pouca distorção e sem sobreposição de imagem. Utiliza-se a tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional. Soma-se a estes a ressonância magnética, ultrassonografia e radiografia convencional. O objetivo deste trabalho é relatar a importância dos exames utilizados no diagnóstico de lesão intraóssea com a apresentação de um caso clínico. Meu nome é Pamela Souza Alves, sou do 5º semestre de Odontologia da Universidade de Ibirapuera e vou relatar um pouco sobre um caso clínico. Bom, o caso clínico é de uma paciente de gênero feminino, 14 anos, branca, com queixa de drenagem purulenta na cavidade bucal, região de maxila, do lado esquerdo. A paciente com diagnóstico histopatológico sugestivo de cisto dentígero tinha uma radiografia panorâmica que mostrava a presença de uma massa densa, radiopaca, com bordas delimitadas, localizada na região de seio maxilar esquerdo e a presença de germe do terceiro molar em formação, situado no limite anterior da lesão. O exame de escolha para análise da anatomia da região maxilofacial do paciente foi a tomografia computadorizada volumétrica. Diagnosticou um tumor odontogênico queratinocístico. Após um ano não apareceu recidiva. A tomografia computadorizada possibilitou alta qualidade de imagem e boa resolução anatômica, oferecendo condições para avaliar as alterações nos tecidos moles e ósseos, incluindo fraturas e tumores pequenos. Entretanto, a tomografia computadorizada é essencial para o planejamento cirúrgico e reconstrução tridimensional, o que possibilitou a identificação da lesão, e pode também possibilitar a identificação de lesões císticas, processos inflamatórios e tumores de forma mais precisa.
Meu nome é Raquel Costa, sou do quinto semestre de odontologia e vou falar um pouco sobre a tomografia computadorizada como método auxiliar no diagnóstico e tratamento de lesões intraósseas, caso clínico de odontoma composto. O advento da tomografia computadorizada possibilita de visualização tridimensional, favorece o diagnóstico e proporcionando um tratamento mais preciso em virtude da localização exata da lesão e na análise da proximidade com as estruturas anatômicas vitais relacionadas. Contudo, o tratamento de lesões ósseas se torna mais seguro, reduzindo o risco da lesão a dentes adjacentes e nervos. O odontoma é considerado o tumor odontogênico que mais comumente acomete os ossos maxilares. A variante composta desse tumor apresenta a característica de muitas estruturas semelhantes a dentes envolvidos por um halo radiolúcido e grande frequência na região anterior da maxila. Porém, o diagnóstico deste tumor nas demais localizações maxilares é pouco frequente. Apresenta normalmente um crescimento limitado e expande as corticais ósseas, porém sem tendência à recidiva. Ao exame radiográfico, observou-se na região entre incisivo central inferior direito e primeiro premolar inferior direito uma lesão radiopaca, constituída de múltiplas pequenas estruturas semelhantes a dentes, envoltas por um halo radiolúcido, confirmando o diagnóstico radiográfico de odontoma composto, tanto pela radiografia panorâmica quanto pela tomografia computadorizada. Observou-se a retenção de um canino inferior direito, que se encontrava horizontalizado na porção basilar da mandíbula, provavelmente deslocado pelo desenvolvimento da lesão. Meu nome é Júlia Zarelli e eu vou falar sobre o caso clínico. Paciente do sexo feminino, 33 anos, leucoderma, compareceu à clínica disciplina de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade de Santa Catarina, com radiografia panorâmica e o diagnóstico radiográfico de odontoma composto na região anterior da mandíbula. Ao exame físico, observou-se a presença do canino inferior direito descido. Havia um discreto aumento de volume ósseo vestibular na região. A mucosa apresentava-se normal, em cor e continuidade. A paciente não apresentava nem sintomologia dolorosa. Ao exame radiográfico, observou-se na região entre incisivo central inferior direito e primeiro premolar inferior direito uma lesão radiopaca, constituída de múltiplas pequenas estruturas semelhantes a dentes, envoltas por halo radiolúcido. Confirmando o diagnóstico radiográfico de odontoma composto, tanto pelas radiografias panorâmicas quanto pela tomografia computadorizada, observou-se a retenção do canino inferior direito, que se encontrava horizontalizado na porção basilar da mandíbula, provavelmente deslocado pelo desenvolvimento da lesão. Durante o planejamento, optou-se pela excisão da lesão e do canino incluso. A extração foi justificada devido à sua posição extremamente basilar e horizontalizada, e também pela risogênese completa, impossibilitando seu tracionamento. Através da tomografia, pôde-se observar a formação radicular sem dilacerações, o que facilitou o procedimento cirúrgico, devido à proximidade do ápice radicular com o forame mentoniano, promovendo ao cirurgião uma cirurgia menos exploratória. Histologicamente também, nota-se a presença de esmalte ou de matriz de esmalte com aspecto normal, dentina, polpa e cemento, que podem estar ou não com relação entre si. A cápsula de tecido conjuntivo que envolve o odontoma é semelhante em todo o folículo, que circunda um dente normal, como descreve o Schaffer. No acompanhamento pós-operatório de 1 ano, observamos a completa formação óssea da região operada, sem a presença de recidiva da lesão, estando a paciente reabilitada da região através de um implante dentário.